conteúdo, a própria senhora havia usado muitas de suas joias, enquanto outras haviam sido emprestadas aos atores para embelezar seus figurinos para a peça. Ah, minha tarefa é muito mais fácil do que eu esperava, murmurou a mulher enquanto olhava curiosamente para o receptáculo forrado de veludo. Ela viu apenas uma bandeja vazia que ela removeu cuidadosamente apenas para encontrar outra exatamente igual embaixo. Isso também ela tirou, revelando o fundo da caixa, coberto com sua almofada de veludo, sobre a qual havia recortes para receber um conjunto completo de joias, colar, pulseiras, tiara, broche e brincos. O rosto da governanta estava horrivelmente pálido, ou teria sido se não fosse pela mancha que lhe dava seu tom verde-oliva, e ela estava tremendo de excitação. Ela certamente pegou aquele papel desta caixa, ela murmurou, uma nota de decepção em sua voz, como se esperasse encontrar o que procurava ao remover a segunda bandeja. Eu me pergunto se esta almofada pode ser removida? Ela continuou, enquanto tentava levantá-la de seu lugar. Mas se encaixava tão bem que ela não conseguia mexer. Procurando ao redor da sala algo para ajudá-la nesse esforço, ela viu uma tesoura no estojo. Agarrando-os, ela tentou erguer a almofada com eles. Não foi uma coisa fácil de fazer sem desfigurar o veludo, mas, por fim, ela conseguiu levantar um lado, quando não encontrou dificuldade em remover a coisa toda. 69. Sua agitação aumentou quando seu olhar caiu sobre vários papéis confortavelmente embalados no fundo da caixa. Ah, se for algo sem importância para mim. Ela respirou, com os lábios trêmulos. Por fim, ela se endireitou com súbita resolução e, colocando a mão na caixa, tirou o papel superior. Estava amarelo com o tempo e tão quebradiço que se partiu em um dos vincos quando ela o abriu, mas sem prestar atenção a isso, ela foi até a penteadeira e a estendeu diante dela, enquanto seus olhos ansiosos varriam a página mística de cima a baixo. Então um grito que terminou em um grande soluço explodiu de seus lábios sem cor. É agudo. Ela engasgou, em agitação silenciosa. Ah, céus, você é gracioso comigo finalmente. Agora, eu sei por que ela não o entregou ali agora eu sei qual deve ter sido a condição de seu resgate. Há quanto tempo ela tem? Eu me pergunto. E quando ela soube de sua existência? Ela murmurou. Ah, mas não importa, eu finalmente o tenho eu, que não ousei esperar por sua existência, acreditando que deveria ter sido destruído, até outro dia, e agora jogando a cabeça para trás com um ar muito expressivo minha reivindicação e triunfo serão completos. Com o maior cuidado, ela dobrou novamente o papel, após o que impulsivamente o pressionou contra os lábios. Então, guardando no bolso, ela se virou para o caixão de joias e olhou curiosamente para ele mais uma vez. Eu me pergunto de que outras intrigas ela foi culpada. Ela murmurou, olhando para o conteúdo com uma carranca. Ela colocou a mão sobre um dos papéis, como se fosse removê-lo, e depois recuou. Não, disse ela, não tocarei em mais nada, tenho que vir buscar e não tenho o direito de me intrometer no que não me diz respeito. Deixa guardar seus outros segredos vis para si mesma, minha vitória já está completa. Ela recolocou a almofada de veludo, pressionando-a com força em seu lugar. 70. Ela então restaurou as bandejas como as encontrou, mas não fechou o caixão, pois o encontrara aberto. Ela refez seus passos para o boldoir, onde, enquanto desmaiava, pisou em algo que atraiu sua atenção. Ela se abaixou para verificar o que era e descobriu uma luva de cavalheiro. Ah, disse ela, enquanto pegava e examinava, devo dizer que pertence ao irmão da senhora. Nesse caso, ele deve ter voltado esta noite para assistir ao grande finale, embora eu tenha certeza de que ele não estava na mesa de jantar. Ela deixou cair a luva no chão onde a encontrara, mas havia um olhar de perplexidade em seu rosto ao fazê-lo. Parece um pouco estranho, ela refletiu, que o jovem tenha ficado fora todo esse tempo, e se ele voltasse, não consigo entender por que deveria haver esse ar de sigilo sobre isso. Ele evidentemente esteve neste quarto esta noite, mas tenho certeza de que não foi visto na casa. Ela abriu a porta e saiu para o corredor, quando se assustou ao ouvir a voz das Godard conversando no corredor abaixo com o mordomo. Aham. Belt silenciosamente deslizou para a sala em frente à mesma em que Dick e o Sr. Godard haviam realizado sua entrevista no início da noite onde, sentando-se sob uma luz, pegou um livro da mesa e fingiu estar profundamente absorta em seu conteúdo. Um momento depois, a senhora, tendo subido as escadas, veio correndo pelo corredor e a viu lá. Ela começou. Nunca seria bom para a mulher suspeitar da verdade sobre o que ela estava prestes a fazer. Ninguém deve sonhar que Edith não estava se prestando de bom grado à última cena do drama da noite, e ela esperava ter alguma dificuldade em convencê-la a aceitar o papel.
Não deve haver possibilidade de alguém ouvir quaisquer objeções que ela possa fazer, pois, nesse caso, a acusação de fraude poderia ser feita e provada contra ela e seu irmão, depois que tudo acabasse. Mas após o primeiro lampejo de desânimo, a mulher astuta planejou um esquema que tiraria a governanta de seu caminho e deixaria o campo livre para suas operações. Capítulo 12. A noiva mascarada. Oh, ah, well, ah. O Dard exclamou, em tons de ânsia bem assumida. Estou tão feliz que você está aqui. Temo ter pegado um resfriado e vou ter um resfriado. Você será tão bom a ponto de descer e me preparar uma limonada quente e mandá-la para trás do palco para mim? Pois devo voltar diretamente e beberei lá. A governanta levantou-se imediatamente e saiu para o corredor, onde viu que a senhora parecia excitada e trêmula, enquanto seu rosto estava muito pálido, embora seus olhos estivessem extraordinariamente brilhantes. De alguma forma, ela não acreditava que ela estivesse doente, mas ela alegremente atendeu ao seu pedido e desceu diretamente para atender à sua comissão. Ao descer as escadas dos fundos, Edith veio correndo pela frente. O que aconteceu? Ela perguntou, enquanto observava a excitação incomum de Madame. A coisa mais infeliz que poderia ocorrer, ela respondeu nervosamente. A senhorita Kirby e seu irmão, que tiveram os papéis principais na peça, acabam de ser convocados para casa, por telégrafo, por causa de uma doença na família e isso nos deixa sem nosso herói e heroína. Isso é lamentável, certamente. A peça terá que ser abandonada, suponho? Egito comentou. Não, de fato. Eu deveria morrer de mortificação. Gritou a senhora, com consternação bem assumida. 72. Mas o que você pode fazer? Perguntou inocentemente a jovem. A única coisa a ser feita é suprir seus lugares com outros, foi a resposta pronta. Tenho um amigo cavalheiro que ocupará o lugar do Sr. Kirby e quero que você, Edith, assuma o papel de noiva. Você é quase do tamanho de Alice Kirby, e o traje vai caber em você com perfeição. Mas temo que não posso, nunca participei de uma peça na minha vida, objetou Edith, que instintivamente se encolheu de se tornar tão visível diante de uma multidão de pessoas. Bobagem. Há muito pouco para você fazer, disse a senhora. Você tem que simplesmente entrar na igreja, no braço do pai da suposta noiva. Você será mascarado e ninguém verá seu rosto até que tudo acabe e você não tem uma palavra a dizer, exceto repetir o serviço de casamento depois do clérigo. Egito estremeceu e seu rosto ficou muito pálido. Ela não gostou nada da ideia, era extremamente repugnante para ela. Eu gostaria que você pudesse encontrar outra pessoa, disse ela apelativamente. Não há tempo, disse a senhora. Thor. Mas parece-me quase um sacrilégio estar diante de tal audiência e repetir palavras tão solenes e significativas, quando elas não significam nada, quando a coisa toda não passará de uma farsa, observou Edith trêmula. Uma expressão estranha varreu o rosto de Madame com essa objeção. Você é absurdamente conscienciosa, Edith, observou ela friamente. Não há outra garota na casa a quem eu possa chamar, elas são todas muito grandes ou muito pequenas, e o traje de noiva não caberia em uma delas. Ore, tá. Além, guarde seus escrúpulos pela primeira vez e me ajude a sair dessa terrível situação. Todo o caso será arruinado por esse contratempo desagitado se você não o fizer, e eu, que prometi tanto aos meus amigos, me tornarei motivo de chacota de todos os presentes. 73. Ainda assim, a bela garota hesitou. Alguma influência inexplicável parecia estar impedindo-a, e ainda assim ela sentiu que seria muito pouco generoso, muito desagradável da parte dela permitir que Godard fosse tão humilhada diante de suas centenas de convidados, quando essa concessão aparentemente leve de sua parte suavizaria tudo tão bem. Edith, diga que você vai, gritou a mulher, apelativamente. Você deve. Ela acrescentou, imperativamente. Venha para o meu quarto, o traje está pronto, e em breve teremos você vestido. Ela jogou o braço em volta da cintura esbelta da garota e quase a obrigou a acompanhá-la. No momento em que estavam dentro do quarto da Godard, a mulher nervosamente começou a desabotoar o vestido da jovem, mas seus dedos tremiam tanto de excitação, mostrando quão excitada ela estava, que Edith cedeu sem mais objeções e ajudou a tirar a roupa. Isso é bom da sua parte, querida, disse a senhora, sorrindo para ela, pois devemos trabalhar muito rapidamente enquanto o cenário está sendo mudado. Temos apenas 15 minutos olhando para o relógio. Que sorte que eu pedi que você usasse branco esta noite. A mulher astuta comentou, enquanto o vestido de Edith era removido, revelando assim sua calcinha delicada, pois você está pronto para o traje de casamento sem qualquer outra mudança. Aqui, querida, apenas me ajude, por favor, com esta saia, pois o trem é tão longo que precisa ser manuseado com cuidado.
Ela levantou a bela saia de cetim da cama enquanto falava, e juntos eles cuidadosamente a colocaram sobre a cabeça da jovem. No momento seguinte, ele foi preso em sua cintura, e o material lustroso caiu em torno de sua forma esbelta em dobras graciosas e artísticas. O corpete foi então colocado e, maravilhoso de se relatar, ele se encaixou perfeitamente nela. Estranho. Quase se poderia pensar que foi feito para mim. Ela comentou, sem suspeitar que 74 sua medida tivesse sido tirada com precisão de um vestido que havia sido deixado na cidade. Ar, ar, e a senhora, em exultação musical. Devo dizer que foi uma coincidência muito feliz, e isso mostra que fiz uma escolha sábia quando a escolhi para ocupar o lugar das tá. Eu não sabia mais a quem recorrer, é claro que não poderia sair para a audiência para encontrar alguém e, assim, trair minha situação para todos, nem eu poderia levar uma das criadas, porque ela certamente teria cometido um erro e seria tão desajeitada. Ah, este vestido não é simplesmente adorável? Assim, a senhora tagarelava enquanto trabalhava, totalmente diferente de si mesma, nervosa, ansiosa e secretamente observando cada expressão do rosto sensível de Edith. Mas a garota não tinha a menor suspeita de que estava sendo enganada. A emergência do momento parecia suficiente para sobrecarregar os nervos de qualquer um ao máximo, e ela atribuiu tudo a isso. Certamente é um traje muito rico e elegante, respondeu Edith gravemente à pergunta da mulher. Parece-me muito bom e elaborado para a ocasião. Ah! O Dart ficou ligeiramente vermelha e lançou um olhar rápido e perscrutador para o rosto da garota. Bem, é claro que tinha que ser bom corresponder a todo o resto, explicou ela, pois todas as outras moças devem usar seus trajes de baile, que são muito elegantes, e como a noiva deve ser a mais visível de todas, não adiantaria tê-la menos ricamente vestida. Ah! Enquanto ela prendia um lindo cacho de flores de laranjeira ao corpete e dava um passo para trás para estudar o efeito, você não é simplesmente adorável nele. Agora o véu, continuou ela, pegando-o da cama. Thor, com uma expressão de consternação, esquecemos as botas e você não deve se sentar para esmagar o vestido. Aqui, apoie-se nesta cadeira, estenda o pé e eu os colocarei para você. E a mulher altiva caiu de joelhos 75 e prestou o serviço servil, independentemente, em sua excitação, de seu próprio traje elegante, que estava sendo esmagado no ato. Então o véu foi ajustado, a senhora conversando o tempo todo para manter a atenção da garota, Edith, vislumbrando seu reflexo no vidro e sob a influência do magnetismo e entusiasmo de sua companheira, começou a ser imbuída de algo do espírito da ocasião e a gostar de se ver adornada com essas belas roupas, o que realçou sua beleza. Quando tudo terminou, a senhora se afastou para olhar para o trabalho e soltou uma exclamação de prazer. Thor, você é simplesmente perfeita, Edith. Ela disse. Você é adorável demais para qualquer coisa. A senhorita Kirby não teria sido uma noiva tão bonita e eu quase poderia desejar que você realmente se casasse. Oh, não! Gritou a bela garota, recuando diante do estranho brilho que brilhava nos olhos da mulher, enquanto fazia essa observação, enquanto seus pensamentos voavam, com a velocidade da luz e com um anseio tão intenso que a tornava branca como a neve, para Royal Bryant, o homem a quem, sem ser solicitado, ela dera seu coração. Então, como se algum instinto a tivesse acusado de presunção desajeitada, um rubor, que era como o amanhecer rosado no céu oriental, inundou seu belo rosto, pescoço e seio. Ar, ar, não se você pudesse se casar com o homem de sua escolha? Perguntou a senhora, com um brilho de malícia em seus olhos escuros e uma estranha nota de triunfo em sua risada prateada que novamente fez com que seu companheiro a olhasse com curiosidade. Thor, por favor, não brinque com isso dessa maneira leve, o casamento é sagrado demais para ser tratado com leviandade, disse Edith, em tom trêmulo. Mas onde está a máscara? Ela acrescentou, olhando ansiosamente para a cama. Você sabe que disse que o rosto da noiva não era para ser visto. Aqui está, respondeu a senhora, pegando a coisa delicada da cama. Veja. Continua sob o véu, assim, e ela habilmente deslizou o pedaço de gaze com franjas prateadas sob a borda do véu e prendeu a corrente sob a coroa de laranja atrás. A franja caía até o queixo de Edith, ocultando assim suas feições, embora não fosse grossa o suficiente para impedi-la de ver, distintamente, tudo ao seu redor. Alguns outros detalhes foram atendidos, então Assá. Godard disse apressadamente. Venha, agora, devemos nos apressar, e ela pegou a volumosa cauda e a colocou cuidadosamente sobre o braço de Edith. Teremos que ir pelos fundos, pela sala de bilhar, porque ninguém deve vê-lo até que você apareça no palco.
A casa de carruagens ficava ao lado da mansão e estava ligada a ela por uma porta no final de um corredor que se abria para uma grande sala sobre ela, dedicada ao bilhar. Na parte de trás havia uma escada que levava ao primeiro andar e atrás do palco. Assim, Madame e Edith puderam chegar ao camarim sem serem vistas por ninguém, e no momento em que a orquestra tocava os compassos finais da última seleção antes do levantamento da cortina. Aqui eles encontraram um cavalheiro alto e idoso, em traje de noite completo, que representaria o pai da suposta noiva ao entregar seu filho ao noivo. Todos os outros atores já estavam agrupados no palco ou em seus respectivos lugares nos bastidores, aguardando a chegada da noiva. Do lado de fora, o público estava todo no que vive, pois, não apenas o ato final da peça muito inteligente era aguardado com muito interesse por si só, mas a surpresa genuína prometida a eles era motivo de muitas conjecturas curiosas e ansiosa expectativa. Quando Edith subiu ao palco, apoiando-se no braço de sua escolta, as damas de honra e a dama de honra se posicionaram diante delas pelos bastidores, e todas estavam prontas para o grande finale assim que o sinal foi dado para a cortina subir. 77. Um arrepio tomou conta de Edith, sacudindo-a da cabeça aos pés enquanto aquele som agudo e incisivo do sino de prata tocava pela sala. Pois, quando ela subiu ao palco e Asra Godard colocou a mão no braço do senhor idoso, ela observou os dois trocarem sorrisos significativos, enquanto as criadas e os porteiros, enquanto se posicionavam, a olhavam com curiosidade marcada e admirada. A cortina foi levantada, revelando ao público apreciativo o interior de uma bela igrejinha. Era perfeito e completo em todos os seus compromissos, até mesmo nos vitrais, no altar, na capela-mor, no órgão e nas requintadas decorações florais adequadas para uma cerimônia de casamento. Simultaneamente a essa revelação, irrompeu no ouvido e no silêncio ofegante que prevalecia em todas as salas o som de um órgão tocando a costumeira marcha nupcial. Em seguida, na parte de trás da igreja, uma porta se abriu e 4 porteiros entraram, com passos imponentes e lentos, seguidos por tantas damas de honra, vestidas com trajes requintados. Então veio a dama de honra, vestida com cetim azul claro e carregando um enorme buquê de rosas cor-de-rosa que contrastavam lindamente com seu delicado banheiro. Em seguida, a noiva velada e mascarada apareceu, apoiando-se no braço de sua assistente e segurando um caro buquê de orquídeas brancas, que essa Godard havia produzido de alguma fonte misteriosa e enfiado em suas mãos no último momento. Um arrepio de admiração, misturado com a mais intensa curiosidade, invadiu a plateia quando a figura graciosa da bela garota apareceu lentamente. Todo o caso foi tão vividamente real e impressionante que todos assistiram à cena com um interesse ofegante. E agora, de um lado da capela-mor, outra porta foi vista se abrindo, quando um clérigo impecavelmente vestido, seguido pelo noivo e padrinho, entrou e seguiu lentamente em direção ao altar. 78. Os 2 homens atrás do ministro estavam em trajes de noite completos. A única coisa peculiar notável era a máscara de gaze preta com franjas prateadas que o noivo usava sobre o rosto. Eles chegaram ao altar no mesmo momento em que o resto da festa nupcial parou diante dele. Então, quando o clérigo virou o rosto para a plateia e a luz do lustre acima dele caiu sobre ele, uma vibração de excitação percorreu toda a sala, enquanto muitas pessoas foram vistas trocando olhares de indisfarçável espanto, pois haviam reconhecido um jovem divino popular, o pastor de uma igreja, que muitos dos presentes, junto com sua anfitriã, tinham o hábito de comparecer. O que isso poderia significar? Certamente, nenhum ministro ordenado que respeitasse a si mesmo e reverenciasse seu chamado se prestaria a uma farsa sensacional como a que testemunharam naquela noite pelo menos, para levá-la a tal ponto a ponto de ler, em zombaria, o serviço da sagrada ordenança do casamento sobre um casal de atores vertiginosos. Havia uma agitação nervosa de programas, um movimento inquieto entre a multidão da moda, que traía que, por mais que pudessem ser dados ao prazer e à leviandade em certas direções, eles não podiam tolerar essa perversão de uma instituição divina como uma questão de diversão. A maneira e o porte do homem, no entanto, eram muito reverentes e decorosos e, quando ele abriu e começou a ler o elegante livro de orações que carregava nas mãos, um silêncio ofegante novamente se instalou sobre todas as pessoas na sala. Pois, como um flash, parecia explodir em todas as mentes que haveria um casamento genuíno e que essa seria a surpresa genuína que lhes fora prometida. 79. Capítulo 13. A trama covarde é revelada. Cada pensamento e sentimento estava agora imerso em intenso interesse e curiosidade em relação aos participantes da estranha união que estava sendo consumada diante deles.
Quem era a bela noiva, tão perfeita na forma, tão graciosa no porte, tão elegante e ricamente adornada? Quem é o noivo estranho? Os papéis dos amantes da trama da peça até então haviam sido ocupados pelo irmão e pela irmã Walter e Alice Kirby, que eram bem conhecidos na sociedade. Mas é claro que todos raciocinaram que não poderiam oficiar como diretores na cena que agora estava sendo encenada diante deles. A figura e o porte daquela noiva velada no palco eram semelhantes aos da Star. Mas aquela jovem era conhecida por estar noiva de um jovem adrogado que agora estava sentado com a plateia. Portanto, ninguém que a conhecia acreditou por um momento que ela pudesse estar personificando a noiva mascarada agora de pé diante do altar, enquanto o noivo ao lado dela não era tão robusto nem tão alto quanto Walter Kirby. A cerimônia prosseguiu, de acordo com a forma episcopal, embora o jovem ministro fosse conhecido por ser um universalista, e quando ele chegou ao cargo, chamando qualquer um que pudesse mostrar justa causa porque os dois antes dele não deveriam se unir em casamento legal, para falar ou ficar em silêncio para sempre, aqueles sentados mais próximos do palco ficaram surpresos ao ver a noiva tremer, da cabeça aos pés, enquanto uma palidez mortal parecia se instalar sobre a parte de seu rosto que era visível e até mesmo se estender sobre o pescoço. O serviço continuou sem qualquer interrupção, o noivo dando as respostas em tons claros e inabaláveis, embora as de seu companheiro fossem quase inaudíveis. 80 quando o símbolo de sua união foi chamado, também foi notado que Dee se encolheu por ter o anel colocado em seu dedo, mas foi apenas uma hesitação momentânea e o serviço foi logo concluído com toda a devida solenidade. Após a bênção, quando o casal se levantou de joelhos, a dama de honra deu um passo à frente e, levantando a máscara da noiva, ajustou acima da testa com o alfinete de joias, enquanto a plateia ficava enfeitiçada, aguardando com suspense ofegante a revelação que se seguiria. No mesmo momento, o noivo também removeu a cobertura do rosto, quando aqueles que podiam vê-lo instantaneamente o reconheceram como Emil Corelli, o irmão bonito e rico da anfitriã da noite. Seu semblante estava branco de horror, traindo que ele estava trabalhando sob grande excitação e tensão mental. Mas a bela jovem noiva, quem era ela? Ninguém naquela grande companhia a reconheceu no momento, pois quase ninguém a vira antes, exceto, é claro, aqueles que haviam sido convidados na casa durante a semana. Estes não conseguiram identificá-la no traje requintado que era tão diferente dos vestidos pretos simples que ela sempre usara, e envolto, como estava, naquele volumoso véu semelhante à névoa. O clérigo não omitiu nada e, imediatamente, ao levantar as máscaras, cumprimentou e parabenizou o jovem casal com toda a aparência de cordialidade e sinceridade. Para a pobre relutante Edith, todo o caso foi totalmente desagradável e repulsivo. Na verdade, ela se sentiu como se fosse quase culpada de um crime ao se permitir participar levianamente de qualquer coisa de natureza tão sagrada e, durante toda a cerimônia, estremeceu e tremeu com um misto de nervosismo e repugnância. Quando o anel, um diadema de ouro extraordinariamente maciço, foi colocado em seu dedo, ela involuntariamente tentou retirar a mão do fecho 81 do homem que o segurava, uma sensação de desmaio mortal quase a dominando por um momento. Mas sentindo que não deveria falhar, senhora, e estragar tudo neste último momento, ela se preparou para continuar com a farsa até o fim. Ela ficou tão aliviada quando terminou, tão ansiosa para fugir do local e acabar com a terrível provação, que mal ouviu uma palavra que o clérigo pronunciou enquanto a parabenizava. Ela estava vagamente consciente do aperto de sua mão e do som de sua voz, mas nem mesmo notou o nome odiado pelo qual ele se dirigia a ela. Ela também não olhou para o noivo, embora quando ele pegou a mão dela e a colocou em seu braço, quando eles se viraram para sair, ela se perguntou vagamente por que ele deveria continuar a segurá-la apertada no dele, e o que fazia seus dedos agarrados tremerem tanto. Mas Emil Corelli, agora que seu plano foi realizado, levou-a, com um ar de triunfo e alegria misturados que lhe assentava bem, diretamente para o camarim das damas, onde encontraram a senhora sozinha esperando por eles. Ela não poderia estar mais branca se estivesse morta, e seus dentes estavam realmente batendo de nervosismo quando os dois vieram em sua direção, e dita ainda com a cabeça baixa e os olhos baixos, seu irmão radiante com a exultação que não conseguia esconder. Mas ela se preparou para enfrentá-los com uma frente corajosa. Querida criança, você passou por isso lindamente, disse ela com uma voz acariciante enquanto pegava Dick em seus braços e a beijava na testa. Deixe-me agradecer e parabenizar você e você também, Emil. Ao som desse nome, Edith soltou um grito de consternação e voltou a olhar pela primeira vez para o homem ao seu lado. Você.
Ela engasgou, afastando-se dele com um gesto de horror, e o mármore não poderia ter sido mais branco, nem uma estátua mais congelada do que ela por um momento depois de fazer essa descoberta incrível. Silêncio! Exclamou imperativamente Azra. Godard 82 que rapidamente se levantou para a emergência. Não faça uma cena. Não podia ser evitado, alguém teve que tomar o lugar do SR. Kirby, e Mill, chegando no último momento, foi pressionado para o serviço da mesma forma que você. Como você pôde? Foi cruel. Foi perverso. Eu nunca teria consentido se suspeitasse, gritou a garota, com uma voz ressonante de indignação. Silêncio, ordenou novamente a senhora. Você não deve estragar tudo agora. Os atores devem todos fazer uma recepção informal nos salões enquanto esta sala está sendo liberada para dançar e vocês dois devem tomar seus lugares com eles. Eu não vou. Não vou me prestar a uma farsa tão miserável por mais um momento. Edith exclamou e nunca por um instante suspeitou que fosse tudo menos uma farsa. O rosto das Ra. Godard era um estudo, assim como o de seu irmão, quando essas palavras resolutas caíram em seus ouvidos, mas ela não tinha intenção de enganar a garota no momento, pois sabia que se vomitasse o personagem que até então estava representando, sua trama seria arruinada e um terrível escândalo se seguiria. Se eles pudessem enganá-la para ficar com os outros para receber os parabéns de seus convidados para ser tratada publicamente e parecer concordar com o nome da Sa. Correli, ela acreditava que seria comparativamente fácil mais tarde convencê-la da verdade e obrigá-la a ceder ao inevitável. Mas ela viu que Dita estava completamente excitada, que ela sentia que havia sido mal usada, que ela havia sido vergonhosamente imposta por ter sido enganada para figurar assim diante de centenas de pessoas com um homem que era desagradável para ela. Madame estava perdendo o juízo, pois o ar resoluto e os olhos ardentes da garota indicavam claramente que ela não pretendia mais brincar. Ela lançou um olhar de consternação para o irmão, apenas para ver uma carranca escura em sua testa, enquanto ele roía com raiva o lábio inferior. Ela temia que, com seu impulso habitual, ele 83 pudesse estar pensando em revelar a verdade, e tal curso ela bem sabia que resultaria em uma cena que arruinaria a noite para todos. Mas exatamente neste instante as damas de honra entraram na sala e criaram uma diversão abençoada. Aqui estamos, queridas, Godard, exclamou uma garota gay. Não foi tudo lindo, e não é hora de estarmos em nossos lugares para a recepção? Sim, sim, corram junto, todos vocês. Mostre o caminho, Nelly, por favor. Você sabe como subir pela sala de bilhar, disse Asra. Godard, nervosa, enquanto gentilmente empurrava a garota em direção à escada. Então, inclinando-se para Edith, ela sussurrou, implorando. Eu imploro a você, Edith, que não estrague tudo. Todos vão se perguntar por que você não está com os outros, e não posso explicar por que você se recusou a ficar com meu irmão. Ir. Você não deve deixar meus convidados esperando. Emil, leve-a, e com um gesto imperativo para o irmão, ela avançou em direção à escada atrás dos outros para organizá-los efetivamente na sala de estar. Emil Corelli lançou um olhar perscrutador no rosto da garota ao lado dele. Zara frio e orgulhoso, os belos olhos ainda brilhando de indignação. Mas resolvendo um movimento ousado, ele se abaixou, pegou a mão dela e colocou-a em seu braço. Perdoe-me apenas desta vez, disse ele, humildemente, e deixe-me acrescentar minhas súplicas às de minha irmã, e tentou gentilmente forçá-la a ir em direção à escada. Edith se levantou e tirou a mão do braço dele. Vá em frente, disse ela, arrogantemente, e eu seguirei. Desde que fui enganado neste caso até agora, um pouco mais da mesma loucura não pode importar, e em vez de sujeitar Azar, Godard a uma mortificação pública, vou ceder ao ponto. Ela fez um gesto para que ele prosseguisse, e ele se virou para obedecer, um brilho de triunfo saltando em seus olhos com sua concessão. Sem dizer uma palavra, eles rapidamente voltaram para casa e desceram para os elegantes salões onde, à extremidade superior, o primeiro objeto a saudar seus olhos foi um belo arco floral com um requintado sino de casamento suspenso nele. De cada lado, as damas de honra e os porteiros haviam tomado seus lugares, e para o centro dele Emil Correli agora conduzia seu companheiro. E agora se seguiu o último e mais diabólico ato da trama covarde. Mal estavam em seus lugares quando os convidados entraram na sala, e os recepcionistas começaram seus deveres de apresentação, enquanto Edith, com o coração apertado, mas ficando a cada momento mais indignada e enojada com o que parecia apenas uma zombaria horrível e sem sentido, foi obrigada a responder a centenas de felicitações e suportar em silêncio sendo tratada como Za. Corelli.
irritava quase além da resistência, era uma tortura indescritível para seu espírito orgulhoso e sensível estar assim associada a alguém por quem ela não tinha respeito e que se tornara ainda mais desagradável ao se entregar ao engano que acabara de ser praticado contra ela. Certa vez, quando houve uma pequena pausa, ela se virou arrogantemente para o homem ao seu lado. Por que sou tratada assim? Ela exigiu. Por que você permite isso? Por que você não corrige essas pessoas e diz a elas para usarem o nome que foi usado na peça em vez do seu? O homem ficou branco sobre os lábios com essas perguntas. Talvez eles se esqueçam, eu suponho que pareça mais natural me chamar pelo meu nome, ele vacilou. Eu não gosto disso, não vou me submeter a isso por mais um momento, respondeu Edith indignada. Silêncio. Está quase no fim, disse sua companheira em um sussurro rápido, enquanto outros se aproximavam naquele momento, e ela foi obrigada, embora rebelde e com o coração doente, a se submeter à aprovação. Mas finalmente acabou, pois, à medida que as apresentações eram feitas, os convidados voltaram para a casa de carruagens, que havia sido liberada para dançar e onde os músicos discursavam em acordes sedutores em compasso rítmico. Até mesmo as damas de honra e os porteiros, tentados pelos sons, finalmente abandonaram seus postos, e Mil Correli e sua vítima foram finalmente deixados sozinhos, os únicos ocupantes da sala de estar. Você vai vir dançar? Ele perguntou, enquanto olhava suplicante para ela. Só uma vez, para mostrar que você me perdoa pelo que fiz esta noite. Não, não posso, disse Edith, fria e cansada. Vou subir diretamente para me desfazer dessa elegância zombeteira o mais rápido possível. Um rubor rápido e quente inundou o rosto de Mil Correli, com essas palavras. Por favor, não fale tão amarga e levianamente do que fez de você, pelo menos aos meus olhos, a mulher mais bonita desta casa esta noite, disse ele, com um olhar de anseio apaixonado em seus olhos. Bajulação sua, senhor, depois do que ocorreu, Églodo. Para falar suavemente, extremamente impróprio, respondeu Edith arrogantemente e se afastou orgulhosamente dele como se estivesse prestes a sair da sala. Mas, naquele momento, o Sr. Dard, que não se apresentara antes, avançou apressadamente e os confrontou. Seu rosto estava muito pálido, mas havia uma luz raivosa em seus olhos e um sorriso amargo de escárnio em seus lábios. Bem, Corelli, devo confessar que você roubou uma marcha sobre nós esta noite em grande estilo, observou ele em tom zombeteiro, e senhoras Corelli, devo dizer, permita-me observar que você se ofuscou esta noite, tanto como atriz quanto como beldade. Realmente, a surpresa, o desenlace com que você nos tratou supera qualquer coisa em minha experiência, certamente foi digno de uma Dumas. Permita-me oferecer-lhe minhas mais sinceras felicitações. Edith ficou vermelha de raiva nas sobrancelhas e lançou um olhar de desprezo para o homem, pois seus modos eram amargamente insolentes e seu tom havia sido violento com sentimentos feridos e escárnio durante todo o seu discurso. 86. E essa farsa miserável termine aqui e agora, disse ela, endireitando-se e erguendo os olhos brilhantes para o rosto dele. Estou farto disso e confio que você nunca mais se atreverá a me chamar pelo nome que acabou de usar. De fato. E você está tão cedo cansado de seu novo título. Ainda não faz uma hora de noiva e está cansado de sua barganha. Retrucou Gerald Godard, com uma risada zombeteira. Eu não sou uma noiva, como você sabe muito bem, senhor, respondeu Edith espirituosamente. O homem a olhou com um olhar de espanto. Ele estava muito interessado na peça inteligente de sua esposa até o último ato, quando ficou muito surpreso com a mudança nos personagens principais, ambos os quais ele reconheceu instantaneamente, apesar de suas máscaras. Ele se perguntou por que eles haviam sido substituídos por Alice e Walter Kirby, quando, ao reconhecer também o clérigo, ele percebeu que esta última cena não era uma peça, seria um casamento genuíno planejado, sem dúvida, por sua esposa por algum motivo secreto mais conhecido por ela e pelo jovem casal. Ele não suspeitou uma vez que Edith estava sendo enganada para uma união relutante. Ele sabia que Mil Correli gostava dela, mas não supunha que se importaria em torná-la sua esposa, embora não tivesse dúvidas de que a garota ficaria feliz em aceitar tal oferta. Evidentemente, o namoro havia sido realizado secretamente e com sucesso, ainda assim, ele não conseguia entender por que eles deveriam ter adotado essa maneira extremamente estranha de consumar sua união, quando não havia nada que impedisse um casamento público, se eles o desejassem. Ele ficou amargamente ferido e desapontado ao perceber como havia sido ignorado no assunto por todas as partes e, assim, autorizado a se precipitar no pedaço de loucura que havia cometido, no início da noite, em conexão com Edith.
Assim, ele se manteve distante do casal até que todos os outros saíssem das salas, quando ele zombeteiramente o saudou como já descrito. 87. Sem noiva. Ele repetiu, cético. Não, senhor. Eu disse que era simplesmente uma farsa. Fui apenas apelada para ocupar o lugar na peça das tá. Kirby, que foi chamada para casa por telegrama, explicou Edith. O SR. Godard olhou dela para o cunhado em perplexidade não fingida. O que você está dizendo? Ele exigiu. Você quer me dizer que acredita que o último ato foi uma farsa? Que você não sabe que foi real e legalmente casada com o homem ao seu lado? Certamente eu não tenho. O que você quer dizer, senhor, com uma afirmação tão injustificável? Retrucou espirituosamente a jovem, mas perdendo cada átomo de cor quando uma suspeita da terrível verdade passou por sua mente. Geraldo Godard voltou-se ferozmente contra seu cunhado com isso, pois ele também começou a suspeitar de traição. O que ela quer dizer? Ele gritou severamente. Ela foi levada para essa coisa com os olhos vendados. Acho que seria imprudente fazer uma cena aqui, respondeu Emile Corelli, em voz baixa, mas com os lábios brancos, ao perceber que o momento que tanto temia havia finalmente chegado. O que você quer dizer? Porque você age e fala como se acreditasse que a zombaria é uma realidade, exclamou Edith, olhando de um rosto para o outro com olhos descontroladamente questionadores. Edith começou a SR. Godard, em um tom impressionante, você não sabe que é a esposa deste homem? Que a cerimônia no palco foi, em todos os aspectos essenciais, legal e realizada pelo rei. SR. Da igreja em Boston? Não, nunca. Eu não acredito nisso. Eles nunca teriam ousado fazer um ato tão covarde. Ofegou a garota assustada, com uma voz de horror. Então, desenhando sua forma perfeita e ereta, ela se virou com um olhar fulminante para o covarde ao seu lado. Fale. Ela ordenou. Você se atreveu a pregar essa peça miserável em mim? Mil Correli estremeceu sob a justa indignação expressa em seu olhar brilhante. Seus olhos 88 caíram e a culpa consciente foi mostrada em sua própria atitude. Perdoe-me, eu te amei tanto, ele gaguejou, e ela foi respondida. Ela estendeu as mãos em um gesto de repúdio e horror. Ela lançou um olhar fulminante e horrorizado em seu rosto. Então, com um gemido de angústia, ela balançou como uma cana quebrada pela tempestade e teria caído no chão em suas vestes imaculadas se Geraldo Godard não tivesse pego sua forma sem sentido em seus braços e, levantando-a com força principal, ele a carregou do quarto e subiu as escadas para seu próprio quarto. Capítulo 14. Sua infidelidade me transformou em um demônio. Emile Correli seguiu Godard e seu fardo inconsciente, parecendo tudo menos um noivo feliz. Ele esperava que Dit chorasse e delirasse ao descobrir a armadilha para a qual ela havia sido atraída, mas ele não esperava que a revelação a atingisse com uma força tão terrível, colocando-a como uma morta a seus pés, como havia feito, e ele ficou completamente alarmado. Quando o SR. Godard chegou ao quarto da menina, deitou-a na cama e mandou um dos criados chamar a governanta. Mas Veld não pôde ser encontrada, então outra empregada foi chamada e Dick foi gradualmente restaurada à consciência. Mas no momento em que seu olhar caiu sobre Mil Correli, que insistiu em permanecer na sala, e ela percebeu o que havia ocorrido, ela recaiu em outro desmaio, tão mortal e prolongado que o médico, que por acaso estava entre os convidados, foi chamado do salão de baile para atendê-la. Ele excluiu todos, exceto as criadas, do quarto, quando ordenou que sua paciente se despisse e fosse colocada na cama, e depois de longos e incansáveis esforços, ela foi novamente revivida, quando ficou tão nervosa e histérica que o médico, ficando alarmado, estava prestes a dar-lhe um poderoso opiáceo, quando ela afundou em um terceiro desmaio. Enquanto isso, no salão de baile abaixo, a alegria estava no auge. Houve um pouco de agitação e comoção quando soube que Dita havia desmaiado, mas o assunto foi ignorado com alguns comentários bem educados de arrependimento e depois esquecido por enquanto. Mas assim que ela pôde fazê-lo sem ser observada, a senhora saiu furtivamente do local e entrou na casa para verificar como a garota estava. Ela estava, é claro, ciente da causa do desmaio e, como pode ser facilmente imaginado, não estava em um estado de espírito confortável. Ela foi recebida no topo do segundo lance de escadas por seu marido, cujo rosto era sério e severo. Como ela está? Perguntou a senhora. Em uma condição muito crítica, o doutor. Arthur disse que ela pode ter febre cerebral, respondeu ele sucintamente. Febre cerebral! Exclamou sua esposa, em um tom assustado. Certamente, ela não pode ser tão ruim assim. Mulher, o que você fez? O homem exigiu, em um sussurro rouco. Como você se atreveu a tramar e executar o ato covarde que perpetrou esta noite?
Os olhos de Ana Goddard começaram a brilhar em desafio. Esse não é o tom nem a maneira que você deve empregar ao se dirigir a mim, Geraldo. Como você sabe muito bem, ela retrucou, com lábios incolores. Acabe com seus ares trágicos, senhora, gritou ele, colocando a mão pesada no braço dela. Eu já tive o suficiente deles. Eu lhe pergunto novamente, como você ousou cometer esse crime? Fienne, ela repetiu, com um sobressalto, mas lançando-lhe um olhar que o fez estremecer enquanto ela se livrava de suas mãos. Você usa um termo duro, Geraldo, mas se você deseja uma razão para o que ocorreu esta noite, posso lhe dar duas. Nomeio, seu companheiro exigiu secamente. 90. Em primeiro lugar, então para me proteger. Para se proteger de quê? De traição e deserção. Ana. Um sorriso amargo de escárnio curvou os lábios da bela mulher. Você sabe como fazer isso muito bem, Geraldo, ela respondeu zobeteiramente. Esse ar de inocência ferida está se tornando muito para você, e seria muito eficaz se eu não o conhecesse tão bem, mas me desarmou pela última vez. Por favor, nunca mais assuma isso, pois você nunca vai me cegar por isso no futuro. Explique-se, Dana. Eu não consigo entendê-lo. Muito bem, farei isso em poucas palavras. Fui testemunha de sua entrevista com a garota logo após o jantar esta noite. Você. Ejaculou o homem, corando ardentemente e parecendo consideravelmente cabisbaixo. Bem, o que é isso? Ele acrescentou, desafiadoramente, no momento seguinte. O que é isso, de fato? Você imagina que uma esposa vai ficar quieta e ver seu marido fazer amor com seu companheiro? Que bobagem você está falando, Ana. Fui em busca de uma das empregadas para abotoar minhas luvas para mim. Encontrei esta. Vá. Geraldo, eu estava muito perto de você na época para engolir uma vingança tão... Zombou vulgarmente sua esposa. Você estava fazendo amor com ela. Eu lhe digo, você estava dizendo a ela algo que você não tinha nada a revelar. E eu jurei então que o destino dela deveria ser selado esta mesma noite. Geraldo Goddard percebeu que não adiantava discutir com sua esposa naquele humor, enquanto ele também sentia que seu caso era bastante fraco, então ele mudou de posição. Mas você deve ter planejado isso há muito tempo, pois sua peça foi escrita e seus personagens escolhidos antes de deixarmos a cidade, observou ele. Bem, mas você disse que tinha dois motivos. Qual era o outro? O amor de Mil pela garota. Ele se apaixonou por ela desde o momento em que veio até nós, como você deve ter notado. Sim. Bem, ele tentou conquistá-la e até a pediu em casamento, mas ela o recusou. Pense nisso aquele pequeno ninguém rejeitando um homem como Emil, com sua riqueza e posição. Bem, se ela não o amava, ela tinha o direito de recusá-lo. Oh, claro, tombou a senhora, irritada. Mas você sabe o que ele é quando uma vez que seu coração se volta para qualquer coisa, e sua obstinação só o tornou mais determinado a levar seu ponto de vista. Ele me apelou para ajudá-lo, e, como nunca lhe recusei nada que ele quisesse, se eu pudesse dar a ele. Mas isso foi tão perverso, uma coisa tão cruel e covarde de se fazer. Interpôs o SR. Godard, com um gesto de horror. Eu sei, retrucou Madame, com um movimento desafiador de cabeça, mas você pode agradecer a si mesmo por isso, afinal, pois, quase no último momento, me arrependi e estava a ponto de desistir de tudo e deixar a peça continuar sem qualquer mudança de personagem, quando sua infidelidade me transformou em um demônio e condenou a garota. Eu acredito que você é um demônio, seu ciúme tem sido a ruína de toda a sua vida e da minha, e agora você arruinou o futuro de uma garota tão bonita e pura quanto já andou na terra, disse Gerald Goddard, com uma sobrancelha ameaçadora e em um tom tão frio que a mulher ao lado dele estremeceu. Tchau. Não seja tão trágica, disse ela, depois de um momento, e assumindo um ar de leveza, o caso terminará bem quando Edith voltar a si e perceber a situação. Tenho certeza de que ela decidirá se submeter graciosamente ao inevitável. Ela não deve e eu vou ajudá-la a quebrar o laço que a liga a ele. Você vai. Questionou zombeteiramente sua esposa. Como orar? 92. Alegando que ela foi enganada para o casamento. Como você vai provar isso, Gerald? Foi a pergunta sorridente. O homem era mudo. Ele sabia que não poderia provar isso. Ela não foi de boa vontade ao altar? Perseguiu a senhora. Ela não repetiu as respostas livremente e sem hesitação? Ela não era casada por um ministro regularmente ordenado? E ela não foi apresentada depois a centenas de pessoas como a esposa de meu irmão, e ela não respondeu como tal ao nome da Asa. Quelle, eu dificilmente acho que você poderia entender um caso, Geraldo. Mas o fato de os Kirbys terem sido chamados por telegrama e de alguém ser necessário para suprir seus lugares provaria que Edith não tinha conhecimento do caso pelo menos até o último momento, disse o SR.
Godard, aproveitando ansiosamente esse ponto. Mas a senhora deu uma risadinha musical quando ele parou. Você imagina que eu deixaria um final tão irregular como esse na minha trama? Ela questionou zombeteiramente. Os Kirbys não foram chamados por telegrama e ninguém pode provar que algum deles foi informado de que foram. Os Kirbys ainda estão aqui, dançando com tanto entusiasmo quanto qualquer um abaixo, e eles sabiam, desde o início, que não apareceriam no último ato eles e somente eles. Foram informados do segredo de que a peça terminaria com um casamento real. É a trama mais diabólica de que já ouvi falar, disse seu companheiro, apaixonadamente por entre os dentes bem fechados. Seu ciúme e suspeita insanos, durante os anos em que vivemos juntos, encolheram qualquer afeição que eu até agora possuía por você. Diabo. O nome saiu rouco dos lábios brancos da mulher. Era como se alguém a tivesse esfaqueado e seu coração tivesse morrido com a pronúncia daquele nome amado. Ele a deixou abruptamente e desceu as escadas, sem olhar para trás, enquanto ela o observava com uma expressão nos olhos que tinha algo do fogo da loucura, bem como de um coração partido. Quando ele chegou ao corredor inferior, ela correu para o segundo andar e entrou em seu próprio quarto, trancando-se. 15 minutos depois, ela saiu novamente, mas no lugar do brilho habitual de saúde em suas bochechas, ela aplicou o rouge para esconder o horror que ela não poderia superar de outra forma, enquanto havia um olhar de imprudência e desafio em seus olhos escuros que indicava uma natureza levar à beira do desespero. Voltando para o salão de baile, ela logo estava se misturando com os dançarinos alegres e com uma alegria forçada que enganava a todos, exceto o marido. A todas as perguntas para a noiva, ela respondeu que havia recuperado a consciência, mas era duvidoso que ela pudesse aparecer novamente naquela noite. Então, quando seu olhar caiu sobre uma mulher alta e magnificamente formada que estava perto e no centro de um grupo de admiradores, ela perguntou em tom de surpresa: Por quê? Quem é aquela senhora de veludo granada e renda pontiaguda? Essa é uma Zha. Stewart, uma mulher muito rica, que reside no Copley Square Hotel, foi a resposta. Oh, é azar. Stewart, disse a senhora, com grande interesse. Sim, mas você não a conhece? Perguntou seu convidado, com um olhar de espanto bem educado. Não, e não é de admirar que você ache estranho que ela esteja aqui por convite e eu não tenho nenhum conhecimento pessoal com ela, observou a anfitriã, com um sorriso, mas esse é o caso. No entanto, um cartão foi enviado a ela a pedido de meu irmão, que a encontrou várias vezes e que a admira muito. Que diamantes magníficos ela usa. Sim, dizem que ela vale muito dinheiro. Ela deve ter entrado enquanto eu estava lá em cima perguntando sobre Dick, observou a senhora. Devo encontrar meu irmão e ser apresentado a ela. Com licença, vejo você mais tarde. 94. Com uma graciosa reverência, a senhora se virou e foi em busca de Emil Corelli. Mas, enquanto ia, ela se perguntou se poderia ter visto as Stewart antes. O rosto da mulher parecia estranhamente familiar para ela, mas ela não conseguia se lembrar de tê-la conhecido antes. A sensação era algo como aquelas ocorrências misteriosas que às vezes fazem as pessoas sentirem que são apenas uma repetição de experiências em um estado anterior de existência. O estranho era uma mulher inegavelmente bonita. Ela era mais do que bonita, pois havia uma doce graça e influência em cada movimento e expressão que a proclamava uma mulher de caráter nobre e adorável. Ela era uma mulher a ser destacada da multidão por causa do gosto e elegância de seu traje, bem como por sua grande beleza pessoal. Ela não pode ter menos de US$ 50.000 em diamantes em sua pessoa, murmurou Anna Goddard, com uma pontada de inveja, enquanto observava secretamente seu estranho convidado enquanto abria caminho entre a multidão em busca de seu irmão. El o encontrou perto da porta. Ele acabara de chegar de casa para pedir licença à irmã, depois de ter ido à porta de Edith pela sexta vez para perguntar por ela. Seu rosto estava pálido, sua testa sombria, seus olhos pesados de ansiedade. Bem, como ela está agora? Questionou sua irmã. Ela caiu em seu terceiro desmaio e o médico acha que ela está em um estado muito crítico. Ele diz que sua condição deve ter sido induzida por algum tipo de choque tremendo. Ah, exclamou Asra, Godard, parecendo aliviada. A julgar por isso, devo dizer que a garota ainda não revelou o verdadeiro estado das coisas. Não, o doutor. Arthur parecia não saber como explicar sua condição e me perguntou se eu sabia de alguma coisa que pudesse ter causado isso. Claro, você não fez, disse a senhora, significativamente. 95. Não, exceto a excitação, etc. da ocasião. Bem, não se preocupe, respondeu Azaa. Godard, tudo vai sair bem a tempo.
É uma grande sorte que ela não tenha chorado e delirado e contado toda a história diante do médico e das criadas. Sonra. Stewart está aqui, você deve vir cumprimentá-la e me apresentar, concluiu ela, olhando para o convidado enquanto falava. Eu estava vindo para lhe dizer que estou indo para o meu quarto e para a cama, não tenho coração para nenhuma alegria esta noite, disse Mil Correli, sombriamente. Bobagem. Não seja tão absurdamente tolo, Emil, respondeu sua irmã, impaciente. De fato, acho que seria impróprio para mim permanecer quando minha esposa está tão doente, ele objetou, mascarando ao pronunciar a palavra. Bem, talvez faça o que quiser, mas venha me apresentar a Zá. Stewart, antes de ir, ela deve se sentir um tanto estranha por ser uma convidada aqui e não conhecer sua anfitriã. Capítulo 15. Oh, Deus. Eu sabia. Você, Isabel. Com um ar um tanto relutante, Emil Correlia ofereceu o braço à irmã e a conduziu em direção à mulher em torno da qual um grupo de pessoas ilustres se reunira, e a quem ela estava entretendo com uma facilidade e graça que a proclamava perfeitamente em casa entre o creme de la creme da sociedade. Ela parecia não perceber a aproximação de sua anfitriã e de seu irmão, mas continuou a conversa animada em que estava envolvida. Um observador especial, no entanto, teria notado o fogo peculiar que começou a queimar em seus belos olhos. Quando o Sr. Correlia apresentou sua irmã, ela se virou com uma graça fascinante, fazendo um reconhecimento encantador, embora não tenha oferecido a mão à anfitriã. Você é muito bem-vinda, Sa. Stewart, observou Asra. Godard, em resposta a algumas palavras de desculpas por ser uma hóspede na casa sem um conhecido anterior. Só lamento que não tenhamos nos encontrado antes. Obrigado. Eu também deploro a complicação das circunstâncias que impediu uma reunião anterior, foi a resposta de voz doce. Mas havia um sombreamento peculiar na observação que, de alguma forma, irritou duramente os ouvidos e nervos de Anna Godard. Quem é ela, de qualquer maneira? Ela questionou consigo mesma com uma estranha sensação de inquietação e perplexidade. Eu nunca ouvi falar dela até depois que Mil chegou. No entanto, há algo nela que me faz sentir como se tivéssemos nos conhecido em alguma outra esfera. Ela lançou um olhar perscrutador para o rosto da mulher, apenas para encontrar seus grandes e luminosos olhos fixos nela com um olhar igualmente atento. Ah, e com essa ejaculação surda e um grande sobressalto interior, alguma memória muito adormecida parecia de repente ter sido despertada dentro dela. Houve um instante de constrangimento. Então a senhora, que raramente permitia que algo perturbasse seu autocontrole, comentou: Lamento, tá? Stewart, que você não tenha chegado mais cedo para testemunhar nossa pequena peça. Mas enquanto ela expressava esse arrependimento educado, ela dizia a si mesma: Sim, certamente é um olhar sobre ela que me lembra de U. Ela pode ser um parente, ou a semelhança pode ser apenas uma coincidência. Mesmo assim, não vou gostar mais dela por me lembrar desse horror. Obrigada, respondeu Asha. Stewart, sem dúvida eu deveria ter gostado, especialmente porque, segundo me disseram, foi original com você e terminou em um casamento real e muito bonito. Sim, meu irmão descobre que deve deixar a cidade mais cedo do que esperava e, como estava ansioso para levar sua noiva com ele, aproveitou a oportunidade para celebrar seu casamento e apresentar sua esposa aos nossos amigos. 97. Ah, eu nem sabia que Monsieur Coelho estava pensando em se casar. Quem é a dama favorita de sua escolha? Ah, Stewart perguntou. Uma senhorita Edith Allen. Edith Allen, repetiu a bela estranha, com um sobressalto. Sim, disse Azar. O Dart, olhando-a com surpresa, mas sem mistura de ansiedade. Você já a conheceu? Ela é muito bela e adorável, com cabelos dourados e olhos azuis profundos, uma figura alta e esbelta e maneiras encantadoras. Questionou ansiosamente Azra. Seward. Sim, você a descreveu exatamente, respondeu a senhora, mas secretamente mais perturbada do que antes. Mas estou surpreso que você a conheça, pois ela está na cidade há pouco tempo, e eu não suponho que ela tenha feito um único conhecido fora da família. Oh, não posso reivindicar um conhecimento dela, pois só a vi uma vez, e nosso encontro foi puramente acidental, respondeu a senhora. Ela me prestou um serviço eficiente um dia quando saiu para passear e perguntei o nome dela. Ela então passou a explicar a natureza desse serviço e o acidente que o provocou, e concluiu observando: Permita-me dizer que acho que Monsieur Correli mostrou excelente gosto na escolha de uma esposa. Fiquei encantado com a jovem e gostaria de encontrá-la novamente. Você vai me apresentar? E ela olhou ansiosamente ao redor da sala em busca da forma graciosa e do rosto adorável que ela estava tão desejosa de ver. Lamento muito não poder atender ao seu pedido, disse a Sa. Godard,
corando levemente, mas Edith é bastante delicada e a recepção, após o casamento, foi tão tensa que ela desmaiou e foi obrigada a se aposentar. Isso foi muito lamentável, observou Asra. Seward, enquanto procurava o rosto de sua companheira com curiosidade, mas confio que terei o prazer de conhecê-la mais tarde. Não posso prometer isso, respondeu a senhora, pois 98 é a intenção de meu irmão ir para o exterior assim que puder concluir seus preparativos para fazê-lo, embora nenhuma data tenha sido marcada ainda. Mas você já conheceu meu marido. Ah, Seward. Ela perguntou quando aquele cavalheiro foi visto se aproximando de sua direção naquele momento. Não, eu nunca tive essa honra, respondeu a senhora, então acrescentou, com uma risada leve: sinto-me muito como um intruso por estar aqui esta noite como um estranho para meu anfitrião e anfitriã. Por favor, não se preocupe por causa disso, apressou-se a responder cordialmente. Qualquer amigo de meu irmão seria um convidado bem-vindo. Estou encantada por tê-lo conhecido. Obrigado, respondeu o belo estranho, mas Madame ficou maravilhada com a linha branca que circundava os lábios escarlates, enquanto sinalizava para o marido e o chamava pelo nome. Girave. Ele olhou para cima e as duas mulheres notaram a expressão de cansaço e problemas em sua testa. Você não foi apresentado ao amigo de Mil, eu acho, continuou sua esposa. Permita-me apresentar a Zá. Stewart Zá. Stewart, meu marido, Sr. Clogar. O cavalheiro curvou-se com toda a sua costumeira cortesia, mas não conseguiu vislumbrar o rosto da dama até que ambos assumiram uma posição ereta novamente, quando ele se viu olhando diretamente nos olhos magníficos de seu convidado. Ao encontrá-los, parecia que alguém o havia apunhalado no coração, tão repentino e terrível foi o choque que ele experimentou. Ele transformou um gemido involuntário em tosse, mas não poderia ter sido mais medonho se estivesse morto, enquanto continuava a olhar para ela como se estivesse fascinado. Ah, ele também notou. Disse a senhora para si mesma com súbito afundamento no coração. Então, percebendo que algo deveria ser feito para aliviar o constrangimento da situação, ela se apressou em observar. 99. Ah, seu arte acabou de chegar, ela não veio a tempo de testemunhar nosso pequeno drama. O SR. O Dardo murmurou algumas palavras educadas de arrependimento, mas sentindo o tempo todo como se estivesse se transformando em pedra. Ah, seu arte, no entanto, respondeu de forma agradável e conversou sociavelmente por alguns momentos, quando alguns outros amigos se juntaram a eles, mais apresentações se seguiram e a conversa se tornou geral. Geraldo Godard aproveitou a oportunidade para escapar, mas sua esposa, que observava secretamente cada olhar e movimento seu, notou que ele caminhava com o passo incerto de quem estava cego ou embriagado. Um sentimento de depressão se instalou sobre ela, uma sensação de mal iminente, que, por mais que tentasse, ela não conseguia esquecer nem se livrar. Ela começou a ficar muito impaciente com todo o brilho e alegria ao seu redor, e disse a si mesma que ficaria muito feliz quando a última dança terminasse e o último convidado tivesse partido. Na verdade, há muitos corações doloridos escondidos sob roupas caras e joias brilhantes, e a sociedade é, em grande medida, apenas uma máscara sorridente na qual as pessoas se divertem com os túmulos de esperanças mortas e ambições frustradas. Mas a moda e a loucura devem ter seu tempo, e assim, apesar da dor no coração e do cansaço de Madão, a dança e a alegria continuaram. Ninguém sonhava com as memórias fantasmagóricas e os fantasmas do passado que espreitavam pelos belos quartos daquela elegante mansão, ou que seu invejável mestre e amante estavam pisando à beira de um vulcão que, a qualquer momento, poderia estourar todos os limites e derramar sua furiosa maré de lava para consumi-los. Uma hora depois, Asra. Stewart procurou novamente sua anfitriã e desejou-lhe boa noite, observando que as circunstâncias que ela não podia controlar a obrigavam a se despedir mais cedo. Isso é lamentável, pois a ceia será anunciada em breve. Você não pode ficar para participar? Madame insistiu, com cordial hospitalidade. Sim. Obrigado. Não, mas estou prometendo a mim mesmo o prazer de encontrá-la novamente em um futuro próximo, respondeu Asra. Stewart, lançando um olhar perscrutador para sua anfitriã. Sua linguagem e maneiras eram perfeitas, mas, pela segunda vez naquela noite, Ana Goddard notou o sombreamento peculiar em suas palavras, e um calafrio que era como um sopro de um iceberg estremeceu sobre ela. Ela, no entanto, respondeu cortesmente, então Asra. Stewart saiu da sala no braço de seu assistente.
Muitos olhares sérios e curiosos seguiram o casal imponente, pois a senhora era imensamente rica, enquanto também havia sido sussurrado que o cavalheiro que a atendia, um artista distinto há muito, era um pretendente para sua mão, mas, por alguma razão mais conhecida por ela, a dama até agora fizera ouvidos moucos às suas súplicas, embora fosse evidente que ela o considerava com a maior estima, se não com sentimentos de natureza mais terna. Depois de passar pela calçada coberta que levava à casa, os dois se separaram o cavalheiro para cuidar de chamar sua carruagem, a senhora para subir as escadas para seus envoltórios. Quando ela estava prestes a entrar no camarim para pegá-los, um quadro pendurado entre duas janelas no final do corredor atraiu sua atenção. Ah! Ela exclamou, recuperando o fôlego bruscamente e movendo-se rapidamente em direção a ele. Ela parecia esquecer tudo, e ficou de pé, com as mãos entrelaçadas e o peito arfante, enfeitiçada diante dele. Representava uma parte de uma velha muralha romana, um cenário maravilhosamente pitoresco, com trepadeiras